A Câmara aprovou o projeto de lei do chamado pacote anticrime, que eleva algumas penas e define novas regras para a progressão de regime pelos condenados. O texto foi apresentado em plenário pelo relator da Comissão Especial, o deputado Lafaiete de Andrada, do Republicanos de Minas. Temas polêmicos, como a definição de que não há crime se lesão ou morte forem causados por forte medo, chamado excludente de ilicitude, foram retirados pelo grupo de trabalho, que avaliou várias propostas, inclusive as apresentadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, e a do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Para debater esse tema, nós recebemos nesta edição do Câmara Debate os deputados Lafaiete de Andrada, do Republicanos, e Reginaldo Lopes, do PT, os dois das Minas Gerais. Eu quero agradecer pela gentileza de terem aceito o nosso convite. Eu ia começar pelo deputado Lafaiete, que foi o relator. Deputado, para se chegar a esse texto, provavelmente deve ter havido muita discussão, muita negociação, muito bastidor. Como é que foi essa costura para se chegar até aqui? Foram 200 dias de trabalho. O grupo, primeiro cumprimentar aqui o nosso telespectador, o Paulo e o nosso eminente deputado, o Reginaldo, mas foram 200 dias de trabalho. E o grupo, nós tivemos a precaução de ouvir especialistas. Nós ouvimos os maiores especialistas do Brasil em direito penal, porque o projeto, na verdade, ele mexe em várias leis. Ele mexeu no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Lei de Execuções Penais, na Lei de Crimes Hediondos, na Lei de Organizações Criminosas. Foram muitas leis que foram mexidas, pontos. Então, nós tivemos esse cuidado. Nós ouvimos muitos especialistas, ouvimos as pessoas, os operadores de direito, a OAB, ouvimos os juízes, os promotores. Foi um trabalho de fôlego, foi assim, um estudo. O resultado final é um trabalho muito sólido, é um trabalho jurídico que eu quero aqui parabenizar o grupo, parabenizar muito a coordenadora, a deputada Margarete, lá do Piauí, do PP, foi brilhante no comando dos trabalhos, mas a avaliação que eu faço é essa, que nós avançamos muito, é a maior reforma do sistema criminal já feita no Brasil depois da nossa Constituição. Nunca houve uma modificação tão vasta na legislação criminal. E olha que houve várias tentativas de lá para cá, de 88 para cá, a gente muitas, sabe que houve muitas. Todas infrutíferas. Houve pequenas, mas tão grande, com tantos avanços, é a primeira. Então, eu acho que foi um trabalho muito positivo. Eu gostei muito de ter participado, aprendi muito, mas o que é mais importante é que o trabalho seguiu os princípios do direito constitucional e a orientação de grandes especialistas na matéria. Deputado Reginaldo, como é que o senhor viu esse resultado? O que terminou sendo aprovado, a seu ver, contempla bem a questão ou ainda tem muita coisa pela frente? Olha, do ponto de vista, cumprimentar o Lafaiete também, né? Do ponto de vista da eficiência da nossa persecução penal, do nosso caminho penal, acho que faltou enfrentar um modelo de polícias. Ou seja, mais no campo da segurança pública, menos no campo do direito penal, do Código Processual Penal, das facções criminosas e tal. E por que isso é importante? Porque houve uma grande campanha, né? Você tem pelo país aí, outdoor por todo o país, vendendo uma imagem que o pacote anticrime resolve a violência no país e tal. E não é verdade. É lógico que avançamos, acho que o resultado positivo é que pune o criminoso, mas preserva o Estado de Direito. Acho que teve ali essa dosagem boa, positiva, né? E porque até já debatemos aqui anteriormente, né? Esse bate-papo, essa troca de ideias, saberes, e de fato eu sempre fui contra a autorização para matar. Eu acho que isso foi corretíssimo. Acho que essa questão do excludente de ilicitudes, depois que o pacote foi enviado para a Câmara dos Deputados, o que ocorreu no Brasil de abusos, né? Isso entra no campo da segurança pública e no modelo de polícia que nós temos. De fato, está totalmente errado os protocolos, né? O próprio João Dória tentou defender o caso de Paraisópolis, teve que recuar, porque de fato, acho que são 30 ou 40 policiais que estão sendo afastados, poderão ser presos, porque de fato não teve nenhum protocolo, ou seja, nós não temos uma repercussão, inclusive, internacional. Nós não temos, Lafaiete, uma lei que a ONU propõe para os países mais civilizados, que é você regular a profissão do policial.
para ele não ser acusado nem de abuso e também não por omissão. Então, o que a gente chama de uso progressivo da força. Eu sou autor de 2 projetos aqui na Câmara, um fruto da CPI que eu presidi, de violência contra jovens, negros e pobres. Então, acho que faltou. Eu falei uma frase aqui no outro encontro nosso, no bate-papo, é que nós perdemos uma grande oportunidade. Por quê? O Jair Bolsonaro foi eleito falando da segurança pública, que enfrentar a violência. O próprio Moro também vendeu esta proposta para o país. Então, a sociedade espera uma resposta do parlamento, né? Então, na verdade, poderia ter avançado nessa perspectiva da gente rediscutir qual é o modelo de polícia. Por exemplo, eu acho que não dá mais para viver com 2 meia polícias, isso é um absurdo, né? Você ter só uma polícia, uma polícia, como é que fala, jurídica, judiciária, isso não existe, polícia investigativa, e todas devem investigar. Eu acho que nós estamos perdendo muito recursos públicos, os estados estão quebrando. Minas Gerais gasta 2/3 só com a segurança pública, né, da folha de pagamento. Então, assim, só para concluir, eu acho também, nós não enfrentamos a questão, avançamos no juiz de garantias, eu acho importantíssimo, mas também nós... Para o telespectador que não entende muito dessas expressões do direito, o senhor podia explicar o juiz de garantias? Do que se trata? O juiz de garantia nós colocamos lá do que se trata, no pacote, ele é uma divisão do processo judiciário. Hoje, falando de maneira assim grosseira, hoje quando a pessoa é processada, investigada, a hora que inicia o processo judicial, o mesmo juiz que acompanha toda a fase de investigação, a fase de inquérito, a oitiva de testemunhas, a apresentação de provas, esse mesmo juiz que acompanha todo esse processo, ao final ele julga. O juiz de garantias é um sistema que é adotado nos países, né, os principais países, é que o juiz que participa de todo esse procedimento não é o juiz que julga. Então, o juiz que participa... Isso é um juizado de instrução, né? Exatamente, o juizado de instrução. Esse cuidado com que finalidade? A finalidade é do juiz que julgar, ele ser menos parcial, porque à medida... Temos um exemplo. Nós somos... Moro e Lula. Todos nós somos seres humanos. Então, à medida que você participa dessa fase de instrução, então chega aqui a vítima. Estou criando aqui um exemplo apenas de ideia. O cara era um estuprador, assassino, mas vem a mãe dele chorando, meu filho era tão bom, ela é testemunha de defesa. Então, eu digo, o juiz que participa disso tudo, ele acaba se envolvendo com o processo. Então, a ideia que se tem é que, e aí os grandes especialistas no mundo acham que assim, o juiz que vai julgar, ele não deve ter sido contaminado com aquele processo todo. E por isso se chama juiz de garantias. Para ambas partes. Um juiz é bom para todo mundo, para acusação e para defesa. É um juiz imparcial. Então, o juiz que vai julgar... Tem mais isenção. Exatamente. Esse é que é o fundamento e muitos países avançados utilizam esse sistema. E nós inserimos no pacote. Essa questão do estudante de licitude, fatalmente... Desculpe. A outra questão... também queria falar que eu acho que, além do juizado de garantias, nós também temos que separar e dar autonomia às perícias para o bem das corporações policiais. Nós não podemos deixar que as perícias sejam comandadas pelo delegado. Na verdade, eu sou contra a figura do delegado ser dono do inquérito. Isso também é uma coisa antiga no mundo, e no Brasil isso não existe mais no mundo. Nós criamos, isso veio na proposta original, e nós apenas aperfeiçoamos, fizemos pequenos, mas é a cadeia de custódia dos elementos do crime. Isso é importante. Nessa linha aí da perícia, da inteligência criminal, da polícia científica, nós criamos um conjunto de protocolos para guardar essas provas. Os óculos lá da vítima, isso aqui vai ficar guardado porque tem a digital do assassino, isso vai ficar guardado, e nós criamos os protocolos, como é que vai ficar guardado, e fica para sempre. Sempre que for necessário a gente revisitar aquele caso, olha, surgiu um fato novo, opa, peraí, esse aqui é o caso número tal, aconteceu uma data tal, estão aqui os elementos de prova, vamos refazer isso aqui, de fato isso aqui conecta com essa prova nova aqui, opa, é um elemento novo. Mas para isso é necessário que a gente tenha bem codificado como é que se utiliza, como são os protocolos para a custódia desse material que foi colhido. E criamos esse parâmetro Paulo, também. Na minha opinião, do ponto de vista do modelo de segurança pública do Brasil, nós avançamos pouquíssimo, né? Inclusive para a eficiência. Por que eu quero dizer isso? Nós temos um sistema patrimonialista e que a sociedade acha que o grande problema só é a questão patrimonial e esquecemos da vida. Esse pacote, quando o Moro falava dele, ele explicava mais
em aumentar a pena para crimes hediondos ou para homicídios. Mas esse modelo, e quem é mais responsável pela ineficiência, são os agentes de segurança pública, o caminho penal no Brasil. Esse modelo elucida 3% do crime e, na minha opinião, continuará crime contra a vida, elucidando apenas esse percentual, que é uma vergonha para todos os operadores do sistema de segurança pública no Brasil. Ainda há muito que andar nessa área. Agora, com relação ao excludente de ilicitude, que foi o grande um grande celeuma. grande debate, um grande celeuma, uma grande polêmica. Eu quero conversar um pouco sobre isso. A gente teve aqui debate sobre, por exemplo, a reforma do Código de Processo Penal Militar, em que houve alguns avanços, não exatamente no sentido do excludente de ilicitude, tal como ele foi proposto pelo ministro Moro, mas já houve alguns avanços. Eu queria perguntar ao deputado Lafayette, como é que essa questão, a seu ver, tende a caminhar aqui dentro do Congresso? Eu vou dizer, criou-se assim, no seio da população uma falsa ideia de que a Câmara ou o grupo de trabalho rejeitou o excludente de ilicitude. E não é isso. O excludente de ilicitude ele já existe hoje no nosso Código Penal. Está lá presente. O que veio foi uma proposta de modificação do texto atual. O texto atual do excludente de ilicitude, que hoje existe, está no nosso Código Penal, ele é muito bom. Todos os especialistas falam que o nosso Código Penal, o atual, nessa questão, nessa área, ele é bom, ele é claro, ele é sucinto, ele é objetivo e atende. Isso é respeitado internacionalmente. O que é o excludente de ilicitude? É o que as pessoas queriam e desejam muito e que já existe. É dar segurança para os policiais, o enfrentamento ao crime, e ter uma segurança jurídica de poder atuar contra os bandidos, contra os criminosos. O Código Penal hoje... Não seria, como eu li no comentário, dar a ele o duplo zero, né? Que o 007... licença para matar. A licença para matar. Não. O Código Penal de hoje ele já tem isso. Lá no artigo 23, tem lá... legítima defesa. Tem a legítima defesa e tem lá o outro inciso que chama estrito cumprimento do dever legal. Então, o Código está assim, no artigo 23. Não há crime quando acontece a legítima defesa, a pessoa quer te matar, você mata ela, você matou a legítima defesa. Não há crime quando. E no estrito cumprimento do dever legal. Está lá no Código. Isso é para a polícia, isso é para a força de segurança. A gente pega o exemplo... a garantia de trabalho. É a garantia de trabalho. É o exemplo claro do policial que matou lá na Ponte com Niterói, que ele atirou e matou naquele sequestrador. Ele estava agindo no estrito cumprimento do dever legal. Não há crime quando. Está no Código. Não há crime quando. Estrito cumprimento do dever legal. Não houve crime. Ele estava atirando, cumprindo o dever dele. Então, ao contrário do que as pessoas acham, o grupo de trabalho e o Congresso não reprovou o excludente de ilicitude. Ele apenas optou por manter o texto atual. Porque, segundo todos os especialistas, o texto é bom, é melhor do que o texto proposto. Pois é, porque a grande crítica, é que é o exagero. Exato. É o exagero policial. E aí a gente tem o caso de, por exemplo, Paraisópolis, entre outros. Não é Paraisópolis, tem um monte, né? A menina Águita no Rio. Uma série de outros exemplos. Teve um mês que foi numa semana 6 no Rio de Janeiro. Que justificam esse receio. Gente, de se abrir a letalidade no Rio, de morte de pessoas, 1.600 pessoas esse ano. E também de policiais. Porque, lógico, é outro que nós não conseguimos avançar. Sabe por que nós não avançamos aqui? Quando o tema não é dominado por quem é operador, é agente de segurança pública, nós avançamos. Mas quando você vai mexer no modelo das corporações, esta casa fez meio tipo um pacto. Porque tem, sei lá, quantos delegados, quantos investigadores, coronéis, capitães, e eles não topam, eles não deixam avançar do ponto de vista do modelo. E esse modelo, na minha opinião, tem que ser enfrentado. A sociedade tem que dominar esse tema e perceber que esse modelo é caro e ineficiente, na minha opinião. E eles querem mais poderes que, na minha opinião, não está dentro do pacto civilizatório, por exemplo. Mais carta branca para não ter protocolo, para poder ser perdoado. Então, sim, lógico, nós temos que ter um país civilizado. As periferias desse país, as pessoas mais pobres, não aguentam como eles são tratados pelas forças de segurança no Brasil, porque eles tratam diferente das comunidades mais ricas. Então, nós temos que ter protocolo para bem de... Lógico que nós queremos uma polícia eficiente, mas a polícia não pode ser violenta. Isso tudo que o deputado Reginaldo está falando aqui, na verdade, ele está fazendo críticas, muitas delas razoáveis.
sobre o modelo de segurança pública. É só para a gente Sim. pontuar aqui. Isso Tá não dentro foi do tratado, excludente assim, de é claro, licitude. assim, aí nesse aspecto do excludente de licitude. Mas eu digo, voltando aqui, assim, o pacote anticrime, na verdade, ele não tratou de políticas de segurança pública, e sim de política criminal, vamos dizer, após o crime ter acontecido, né? Então, maneiras de facilitar as ações processuais, enrijecer contra a criminalidade hedionda. Nós proibimos as saidinhas, proibimos a progressão de regime para crimes hediondos com resultado morte. Ou seja, foi um pacote no sentido de endurecer, de punir com mais rigor a criminalidade. Agora, realmente a questão da segurança pública, da ação das polícias, do nosso modelo, é uma discussão que precisa ser enfrentada pelo Congresso, precisa ser enfrentada pelo governo, que é o modelo Mas de segurança isso daí não pública. era nem tema do... Não era pacote, não era o tema do fazia parte, pacote, Mas não fazia. Poderia ter Poderia sido até ter acrescentado. Poderia sido sim. contemplado, É. mas É um Porque eu outro fiz a capítulo crítica que aqui, merece uma que esse discussão pacote, profunda. na verdade, ele perde um pouco esta propaganda, pacote Moro e Bolsonaro, para ganhar o que é legítimo de toda a democracia, o olhar do parlamento e o equilíbrio e o conjunto de ideias que o parlamento é capaz de produzir, com vários especialistas. Eu acho que esse é o sucesso do grupo de trabalho, ou seja, ele estudou a proposta do Alexandre de Moraes, juntamente com o pacote do Moro e do Bolsonaro, e a partir daí, com o parlamento, que é a Casa do Povo Brasileiro, né, excluiu 11 artigos, 11 temas que tinha sido enviado inicialmente, e eu acho que avançou. Né? A gente poderia ter avançado mais, né? Mas de fato já houve avanço. E principalmente porque é esse sistema mais polêmico, a barganha, né? Vamos no português claro aqui. Nos Estados Unidos, quase todos os processos transformaram em 95% o acordo das partes com o Ministério Público, né? Com o Poder Judiciário. E depois tem comprovado que as pessoas assumem crimes sem ter cometido. Então nós temos que olhar também se esses instrumentos são modernos ou se esses instrumentos estão superados em outros países. Esse é o modelo, né, que é chamado, que é um modelo que tem muita força nos Estados Unidos, chamado de plea bargain. O ministro Moro é muito favorável, na visão dele, isso aí é uma coisa que agiliza a justiça, mas o grupo de trabalho entendeu de encaminhar isso para a comissão especial que está trabalhando hoje o Código de Processo Penal. Porque, no nosso entendimento, é uma legislação nova, assim, é fora da nossa cultura, é um choque, é preciso Para analisar. explicar, né? É a Quando o possibilidade Ministério de Público negociação. apresenta a transação penal, nós já existimos essa Já figura no existiu início para do crimes processo, menores, sem considerar ele criminoso. É apenas para crimes Pois menores. É só para explicar para o telespectador. aquela possibilidade uma barganha. Antes, é o seguinte, uma negociação. É uma negociação feita, eu- o promotor, ele propõe, eu vou criar aqui um Na exemplo verdade, aí nem é o apenas promotor, o didático. juiz, ele pode propor. Não, mas o modelo, inicialmente, é o promotor, na nossa ideia, era o juiz homologar ou não. Mas a proposta é essa, o promotor, ele chega e fala, olha, você está sendo acusado aqui de um crime estou inventando aqui, de estupro, seguido de morte, isso aqui, se for para o tribunal, seguramente você vai ser condenado, você vai pegar aí pena de 13 a 15 anos. Agora, isso aqui é um processo moroso, se você topar, eu já abro mão da denúncia, se você topar a pena de 9 anos, a gente mata isso aqui agora, a gente desobstrui lá o judiciário e acaba com isso aqui agora, evita recursos, isso tudo. E você pegaria de 13 a 15, você tem a oportunidade de confessar e com isso nós vamos dar um atenuante, você vai pegar só 9 anos. Você topa? Em linhas gerais, isso é o plea bargain. Isso acontece muito nos Estados Unidos. Tem críticas ou não, mas isso veio na proposta original do ministro Moro e o grupo de trabalho entendeu de remeter isso para a comissão especial que cuida do Código de Processo Penal, porque realmente é uma novidade fora dos nossos costumes, fora do nosso padrão e precisa ser detalhado, precisa ser normatizado. Então nós achamos melhor não incluir. Mas para os crimes de menor potencial, hoje já existe esse tipo. Existe, Nós que instituímos é um também. instrumento do Ministério Público. Tem a Lei 999, a denúncia que do fato, ele pode propor, inclusive, Nós- a transação penal. e nós Porque no crime criamos. de estupro jamais teria Aqui uma barganha. eu criei um exemplo aqui, mas Faria sentido. mas o modelo é esse. Agora, o que nós inserimos no pacote que é um plea bargain também, é uma barganha, que chama o Acordo de Não Persecução Penal, que é muito semelhante. Porém, após ter acontecido a denúncia, para crimes em que não houveram violência, crimes sem violência, já houve a denúncia, e pode-se fazer esse acordo da seguinte maneira: como não houve denúncia, como não houve violência, estou criando um exemplo,
cara assaltou lá no supermercado, levou lá 10 caixas de iogurte, estou inventando aqui, ou de celulares, entrou numa loja lá no shopping, loja de celulares, de equipamentos eletrônicos, e levou câmeras, levou uma opção de coisa. Foi pego. E aí está sendo denunciado. Nós aprovamos o acordo da seguinte maneira: olha, você vai devolver tudo, vai pagar uma multa e já você vai ser condenado a penas alternativas. Você não vai para o presídio, não. Mas você vai pintar o muro da escola, você vai reformar o telhado do posto de saúde da sua cidade, você vai cumprir uma pena alternativa. Qual que é a vantagem disso? Algum benefício comunitário ele vai fazer benefício comunitário, exatamente. Primeiro, você tira um pouco da população carcerária, você diminui, né? Você não põe em contato esses criminosos menores com grandes quadrilhas, porque a hora que ele entra a escola do crime, né? A escola do crime, e eles aliciam, ó, se você não entrar aqui para o Comando Vermelho, sua família morre. Não, estou dentro. Então você evita, né, do contato dessa pessoa com aquela criminalidade mais pesada, você diminui o número de carga de processos nos tribunais e a sociedade vê, isso aqui é importante, que efetivamente há uma condenação. Ele devolveu tudo que ele fez, ele pagou uma multa e está cumprindo, está todo mundo vendo lá, ele está pintando o muro da escola. Estava pichado ontem, ele estava pintando. Agora, eu queria, nessa fase... Paulo, isso se chama acordo de persecução penal. Eu acho que esse acordo isso nós aprovamos. É extremamente importante, porque no início do debate, o ataque era inclusive contra as audiências de custódia. Né? E nós aprovamos hoje a obrigatoriedade. Era um retrocesso civilizatório, porque o Brasil tem aproximadamente 40% de presos provisórios. E que no final ele é obrigado a aumentar os quadros das organizações criminosas. Que o pacote anticrime tem como objetivo enfrentá-lo. Ou seja, enfrentar as organizações criminosas. Então, se você deixa o preso provisório e ele vai, lógico que ele terá que ser liberado, muito tempo, ele ali vai aderir a uma organização e depois lá fora ele tem que pagar a conta, porque senão ele será assassinado. Acabou, né? Então, eu sou extremamente contra as prisões provisórias, em especial o que ocorre entre os pobres e jovens. Bom, nós já estamos com o tempo praticamente esgotado. Eu queria, assim, em 30 segundos de cada um dos senhores, o que o cidadão brasileiro pode esperar desse pacote anticrime que vai terminar sendo aprovado quando tiver a apreciação final aí das duas casas? Olha, eu tenho a convicção de que nós endurecemos muito contra os crimes hediondos, contra os crimes violentos. Nós colocamos, por exemplo, acabamos com essas saidinhas, acabamos com a liberdade provisória para crimes hediondos. É aquele episódio, a pessoa é presa, cumpre a parte da pena, ele teve bom comportamento, vai embora. Crimes hediondos, resultado morte, vai cumprir a pena integral. Nós criamos alguns critérios para as progressões de regime de acordo com o tipo de crime que a pessoa cometeu, e eu acho que isso é muito importante. Mas endurecendo. Então, sempre endurecendo. Porque a gente precisa, porque o modelo atual... Não relaxando, sempre endurecendo. O modelo atual é assim, 1/6 da pena, quem tem bom comportamento progride. Não interessa se a pessoa é ladrão de iogurte ou se matou o outro decapitado. Então nós criamos critérios diferentes. Olha, para crime hediondo é de um jeito, se ele é reincidente, a progressão é de outra maneira, se o crime é mais leve, a progressão é de outra forma. Fizemos uma coisa mais justa. Deputado, e endurecemos muito, só para concluir, para qualquer tipo de crime que utilize equipamento, armas de uso proibido ou de uso restrito. Qualquer crime, a pessoa estava portando algum tipo de arma, nós endurecemos muito nas penalidades para justamente desestimular essa utilização. Acho que foi Deputado Reginaldo, nós já estouramos o tempo, mas eu queria lhe perguntar o seguinte. Existe alguma mobilização para se tentar complementar esse trabalho que já, como o senhor disse aí, ainda não enfrentou uma série de temas? Eu sou autor, inclusive, de uma agenda legislativa no campo do extermínio de jovens, da violência e do modelo de segurança pública. O Brasil precisa de uma nova arquitetura, um novo modelo de segurança pública. Eu acho que isso é fundamental para se somar ao pacote anticrime e, lógico, de políticas sociais, né? Nós precisamos pegar as regiões mais empobrecidas e criar um conjunto de política e presença do Estado. O Estado tem que ser o primeiro a estar presente com educação, saúde e tal, e depois a polícia. Paulo, esse 30 segundos final aqui, que esse registro é importante. Eu quero parabenizar. Nós já estouramos. Já estouramos. Parabenizar o ministro Moro por ter tido a coragem de encaminhar esse pacote para a Câmara. Foi importantíssimo. Esse debate não aconteceria se não fosse a insistência do ministro Moro. E agradecer também ao ministro Alexandre de Moraes, que participou também ativamente, contribuiu muito. Esse pacote, na verdade, é uma mistura, né, do que foi proposto pelo ministro Moro
e pelo ministro Alexandre de Moraes. Foi a espinha dorsal do projeto. Cabe a esses dois e precisamos fazer as homenagens necessárias a eles. Com a Bom, inteligência coletiva do parlamento. E, obviamente, bem sincero, obviamente, né? Com a inteligência, a acessibilidade, e o parlamento a contribuiu. diversidade do Foi feito parlamento a 6 brasileiro. mãos. A diversidade As 6 do mãos, o parlamento ministro Moura, brasileiro. Alexandre de Moraes e parlamento. Nós da Ficou oposição um muito bom. pouco também Participaram muito. O Paulo Teixeira foi um deputado muito atuante no grupo de trabalho. Deputado Lafayette, deputado Reginaldo, muito obrigado pela participação. Esta edição do Câmara Debate fica por aqui. Você pode rever este programa pelo nosso canal no YouTube ou pelo site da TV Câmara. Para você que nos acompanhou, um grande abraço, obrigado por estar conosco e até a próxima.